3 lugares na Terra que parecem de outro planeta. Há pontos no mapa em que o planeta parece testar os limites da lógica humana. Fronteiras dobradas pelo tempo, cachoeiras vermelhas escondidas no gelo e perfurações quase impossíveis lembram que a Terra ainda guarda surpresas para quem observa com atenção. O deserto que vira espelho do céu. Em uma planície de sal tão extensa que o olhar se perde antes de encontrar qualquer montanha, há um lugar em que a superfície da Terra decide imitar o firmamento com uma precisão que desconcerta adultos e crianças. Durante boa parte do ano, aquele chão claro e rachado parece apenas um mar sólido de cristais, duro sob as botas de quem se arrisca a caminhar quilômetros sem ver sombra consistente. O ar vibra com calor nas horas centrais do dia, fazendo com que o horizonte pareça tremer e o vento que passa varre grãos finos que rangem sob a sola como vidro moído. Quando a estação da chuva chega, uma camada fina de água se acumula sobre o sal e transforma o que era piso em superfície reflexiva quase perfeita. Carros que se aproximam parecem flutuar sem contato com nada. Pessoas fotografadas ali passam a impressão de estar caminhando sobre nuvens e o céu inteiro desce para o chão com nuvens, manchas de azul e cores do entardecer duplicadas num espelho sem moldura. A sensação de profundidade muda e o cérebro perde referências habituais, então passos que antes eram firmes ganham uma cautela instintiva, como se a pessoa estivesse prestes a afundar em um lago invisível que se estende sem borda. Guias que conhecem o terreno há anos aprendem a identificar trechos onde a água fica um pouco mais alta, pontos em que o reflexo fica mais nítido ou em que o vento desenha ondulações suaves na lâmina líquida, criando texturas diferentes em um espaço onde qualquer descuido pode virar desorientação. Em alguns dias, nuvens carregadas se acumulam ao longe, relâmpagos cortam o céu distante e o reflexo mostra o espetáculo duplicado enquanto o silêncio à volta continua quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos passos ou de pneus cortando a água rasa em faixas longitudinais. A imensidão plana mistura beleza e perigo porque o sal pode corroer metal e a luz intensa que rebate no chão engana olhos sem proteção adequada. Então qualquer erro de cálculo no retorno pode significar ficar preso em lama escondida sob a crosta, onde veículos atolam e precisam de resgate paciente. Ainda assim, ano após ano, moradores locais e visitantes retornam para testemunhar esse momento em que o planeta, por alguns dias, parece suspender a divisão entre cima e baixo. O que normalmente um deserto branco e seco se converte em portal silencioso, onde céu e terra se tocam de forma tão suave que a linha do horizonte deixa de ser traço nítido e vira região difusa em que tudo se mistura em uma mesma faixa luminosa, obrigando qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade a admitir que o mundo real às vezes parece mais fantasia do que qualquer cenário criado em tela. Quando a noite cai e o reflexo se encontra com o brilho das estrelas, quem permanece ali por tempo suficiente vê constelações duplicadas sob os próprios pés como se caminhasse sobre um espaço aberto que continuasse para baixo em vez de terminar no solo. Lanternas comuns passam a parecer invasivas em um ambiente que funciona melhor quando a escuridão é respeitada, e as comunidades que vivem em cidades próximas aprendem a equilibrar o ganho econômico do turismo com a necessidade de preservar o frágil equilíbrio daquele sal plano. A cada nova temporada de chuva, histórias reaparecem com pequenas variações de quem diz ter perdido a noção de onde o céu começava e esses relatos, mesmo quando carregam exageros naturais da memória, ajudam a manter viva a ideia de que há no mapa um ponto em que o chão abandonou o papel de mero suporte e decidiu brincar de ser espelho do universo inteiro. A Cachoeira Vermelha que revela um mundo escondido no gelo. Em uma região remota de um continente branco e aparentemente vazio, onde o vento arrasta cristais de neve em camadas finas sobre o solo e o horizonte parece repetido ao infinito, uma mancha de cor intensa quebra a monotonia de gelo e rocha. De uma encosta de gelo antigo escorre um fluxo de água que não congela com facilidade e que, ao tocar a superfície, ganha um tom vermelho profundo, quase ferrugem líquida. À primeira vista, quem observa pela primeira vez tende a associar aquela cor a alguma substância derramada por acidente, talvez um produto químico vindo de uma pesquisa mal planejada, porém o mistério vai muito além de qualquer descuido humano recente. A água que dá origem àquela cachoeira percorre caminhos subterrâneos onde o gelo se mistura a rochas e sais acumulados ao longo de períodos imensos de tempo, carregando minerais que, em contato com o ar, sofrem reações e tingem um fluxo com vermelho que parece pintura aplicada sobre a neve. Por trás da cor incomum, pesquisadores encontraram sinais de micro-organismos adaptados a viver em condições que desafiam a intuição, em ambientes escuros, frios e salinos, onde a maioria das formas de vida conhecidas não resistiria. A cachoeira não é grande se comparada a quedas de água exuberantes de áreas tropicais, contudo a importância simbólica daquele fio vermelho é desproporcional ao seu tamanho físico, pois ele lembra o tempo todo que a vida pode encontrar meios de persistir em nichos que pareciam totalmente hostis. Nas bases de pesquisa instaladas a muitos quilômetros dali, relatos de expedições descrevem o contraste entre o silêncio quase absoluto da paisagem e o impacto de ver aquela faixa de cor cortando branco,
como se alguém tivesse aberto uma fissura na superfície do planeta para revelar um segredo escondido nas entranhas. A logística para chegar até o local envolve navios que enfrentam blocos de gelo, aeronaves adaptadas a pousos em pistas improvisadas na neve e uma disciplina rígida de sobrevivência em ambiente extremo, o que faz com que poucas pessoas ao longo da história tenham visto aquele fenômeno de perto. Ainda assim, fotografias e relatos já percorreram o mundo, alimentando debates sobre a possibilidade de existirem ambientes parecidos em outros planetas ou luas cobertas por gelo, onde águas salgadas presas sob crostas frias talvez abriguem formas de vida microscópicas. A Cachoeira Vermelha passa a funcionar, então, como um lembrete físico de que o que se enxerga na superfície raramente conta a história inteira. Sob o gelo, sob as rochas, sob camadas que pareciam apenas massa congelada sem graça, a circulação química, a adaptação, há processos lentos que não ligam para fronteiras políticas nem para calendários humanos. Quando o fluxo aparece à luz, ainda que discreto no tamanho, ele traz consigo a memória de eras geológicas, de mudanças de clima e de transformações que nenhuma testemunha humana viu começar, mas que agora podem ser estudadas com paciência, como se o planeta abrisse um livro antigo e deixasse algumas páginas viradas para o lado de fora. O poço que tentou ouvir o coração da Terra. Em uma região de rochas antigas, afastada dos grandes centros urbanos e de qualquer ideia de turismo tradicional, engenheiros e geólogos passaram anos perfurando o solo com um objetivo simples no papel, porém imenso na prática: aproximar instrumentos humanos de camadas profundas que normalmente permanecem inacessíveis. O projeto imaginava um furo que se estendesse por muitos quilômetros em direção ao interior do planeta, um cilindro estreito cortando rochas de idades variadas, cruzando veios de minerais e fraturas que preservam marcas de épocas em que aquela superfície esteve coberta por mares ou comprimida por montanhas hoje desgastadas. Com o avanço das perfurações, relatos de equipe falavam de temperaturas que subiam mais rápido do que o previsto, de rochas que se deformavam com a pressão e de problemas técnicos que exigiam adaptações constantes nas brocas, nos fluidos de perfuração e na própria expectativa de onde seria possível chegar. A cada metro ganho, o poço se tornava não apenas um experimento científico, mas também uma espécie de metáfora física para a insistência humana em ir além dos limites antigos, mesmo quando o interesse imediato não envolve ouro, petróleo ou qualquer recurso comercial. Fragmentos retirados das profundezas revelaram fósseis microscópicos de organismos que habitaram mares desaparecidos há eras inteiras, assim como estruturas geológicas que contam histórias de compressão, aquecimento e fraturas acumuladas em escalas de tempo tão grandes que nenhuma linha reta de raciocínio intuitivo consegue abranger com facilidade. Com o passar dos anos, o poço se aproximou de marcas de profundidade que quebraram recordes, até que o conjunto de calor, pressão e dificuldades técnicas tornou cada novo avanço caro demais para o retorno prático esperado. A perfuração foi interrompida, máquinas foram desligadas, guindastes e estruturas metálicas começaram a enferrujar sob o clima severo, e aos poucos aquele ponto que já foi motivo de manchetes e de visitas de delegações estrangeiras virou apenas uma tampa pesada de metal protegendo uma abertura estreita no chão. Mesmo sem atingir o interior incandescente do planeta, o buraco deixou um legado de dados que continua sendo analisado por quem estuda ondas sísmicas, tectônica de placas e evolução da crosta. Em torno dele, a paisagem não tem um charme fácil de um mirante com vista para montanhas nem a beleza óbvia de uma praia famosa, é uma área dominada por instalações simples, antigas, cercadas por vegetação resistente ao frio e ao vento, com galpões que abrigam equipamentos esquecidos e arquivos enferrujados. Ainda assim, quem olha para aquela tampa de metal e entende o que foi feito ali, percebe que por baixo de um círculo discreto no solo, há um testemunho silencioso da curiosidade humana esticada ao limite, um lembrete de que o planeta não é apenas a superfície, onde as pessoas constroem casas e cidades, e sim um corpo em camadas, em movimento constante, que reage quando alguém tenta furar demais em direção ao seu interior.